Oi, pessoal. Esse vídeo que vem a seguir é um resumo da palestra que foi feita no Centro Espírita Amor e Luz em Andradas. O tema foi dependência psicológica. Trata das amarras que nos prendem, que prendem a nossa alma e que impedem que a gente evolua, que possamos ter uma vida serena, equilibrada. Trata realmente de um reencontro com o nosso eu verdadeiro, abandonando os vícios, tentando olhar com mais clareza, entendendo que quanto mais a gente conhece, mais nos libertamos. Tá certo? Então, espero que gostem e, gostando, curtam, compartilhem com as pessoas que vocês acham que esse vídeo pode ser útil. Eu agradeço demais todo o apoio e agradeço também o convite que me foi feito. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Vocês sabem o quanto eu gosto dessa casa, o quanto eu gosto dessa turma e o quanto é importante para mim cada vez que eu venho aqui. Eu sou muito, muito, muito grata pela oportunidade que vocês sempre estão me dando. E o que a gente vai falar hoje é a expectativa de que a gente aprenda a olhar para dentro de nós, buscando entender a nossa rotina e descobrir onde a gente pode melhorar um pouco. Embora a gente vá falar, já posso andar aqui? Já posso. Embora a gente vai trabalhar a dependência, e vocês já ouviram falar de dependência química aqui esses dias aí, né? Esse mês, falou do amor exigente. Eu pus o tema dependência psicológica e pus ali as amarras invisíveis da alma. No post foi onde está o meu eu, porque a questão da dependência psicológica é diretamente ligada a isso. A gente se perde, a gente não se conecta mais com o eu interior. E isso torna essa amarra um aprisionamento da nossa alma em coisas que não valem a pena. E o termo dependência psicológica é muito amplo, porque ele vai tocar na dependência química, nós vamos falar de dependência emocional, dependência de relacionamento, dependência de trabalho, dependência da internet, né? Então vamos falar disso tudo aqui agora. Por isso eu quero que vocês participem comigo. Eu fiz uma palestra bem concisa para dar a oportunidade da gente discutir aqui, conversar sobre as coisas que vocês vivenciam e eu posso trazer também algumas experiências que eu tenho vivido. Dentro da ideia de dependência psicológica, ela está mais presente na nossa vida do que a gente pensa. Às vezes, umas coisas simples, como exemplo. E a sociedade nossa, gente, precisa entender mais o que é uma dependência psicológica. Porque se é uma coisa que está na nossa rotina, não necessariamente precisa ser um alcoólatra, uma pessoa viciada em cigarro ou viciada em trabalho, como a gente vai ver. Se está no nosso dia a dia, a gente precisa prestar atenção. Quanto mais a gente entender disso, mais prevenção, mais a gente vai conseguir diagnosticar e mais nós vamos desenvolver tratamentos adequados. O que é? Está lá escondidinho. O que é? Fenômeno complexo que envolve uma forte ligação emocional e uma necessidade compulsiva por determinada substância, determinado comportamento ou relação, a ponto de afetar a vida da pessoa. Ligação emocional. Toda dependência psicológica é a base de qualquer outro comportamento de dependência. Não existe nenhum tipo de dependência que não nasça na dependência psicológica.
Porque a emoção de se sentir mais tranquilo, de conseguir trabalhar as emoções negativas, de distensionar, é que faz a pessoa viciar em alguma coisa. Eu sempre questiono uma coisa assim, quando você coloca para fora o teu apoio, é uma dependência psicológica. Quando você acha que o mundo tem que te dar, que Deus tem que te resolver o teu problema, quando você põe para fora, buscando fora aquilo que te salve de alguma coisa, você está desenvolvendo uma dependência. Cuidado. E aí vem a questão, necessidade compulsiva. Se a gente percebe que aquilo aliviou uma tensão, a gente tem uma tendência a repetir, certo? Então a gente começa a buscar aquele comportamento que deu sensação de alívio. E aí começa a alterar. E a vida vira uma bagunça. Devagarinho, a pessoa que tem uma dependência vai perdendo o controle das suas emoções, ela vai bagunçando o ritmo de vida, pode atrapalhar trabalho, pode atrapalhar os relacionamentos, pode atrapalhar a própria consciência, o sistema nervoso. É muito amplo uma consequência de uma dependência psicológica. Tá dando para entender? Vocês juram que me interrompe se precisar? Então tá bom, vou acreditar. As causas. O que é que provoca uma dependência psicológica? Eu fiz uma listinha aqui, mas eu acho que a lista pode ser até maior. Mas vamos olhar. Olha, vulnerabilidade genética. Às vezes a pessoa tem no próprio gene a tendência de desenvolver uma dependência. E eu, no gene, tem um livro muito bom que chama O Código Divino da Vida. Alguém já leu? É uma pesquisa de um japonês e ele é cientista, pesquisador do DNA. E ele começou a perceber que as pessoas que têm fé costumam ativar ou desativar alguma coisa no DNA. Então, a gente entende que pode prevenir, apesar de ter uma tendência genética. O que é uma tendência genética diferente daquela ali, ó? Predisposição a problemas de saúde mental. Também é genético, tá? Mas aí a saúde mental, quando a gente tem um quadro genético de uma psicose, de uma esquizofrenia, às vezes até de um atraso mental, coisas do tipo, a pessoa também pode desenvolver uma dependência. Quando eu segmentar os tipos de dependência, fica mais claro isso. O histórico familiar da própria dependência, aí entram dois aspectos, pode ser genético, pode ser hereditário, mas também pode ser condicionativo. Vou fazer uma criticazinha. Às vezes, a gente tem dentro de casa o hábito de colocar na mesa, no almoço, no jantar, uma bebida alcoólica. E aí nosso filho chega e senta e vai almoçar. O copo dele contém um suco. Mas ele vê que o pai estava sério, sisudo, começou a beber, começou a rir, começou a ficar alegre. Inconscientemente ele começa a fazer associação. Tem uns adolescentes que têm o hábito de fazer o bendito esquenta. Antes de sair de casa, bebe alguma coisa para depois sair. Ah, porque daí eu escuto isso dentro do consultório, gente. Aí eu fico mais light, aí eu me comunico melhor, aí eu chego perto das meninas ou dos meninos com mais facilidade, né? Aí eu faço de novo, mais uma vez, aí eu preciso tomar, aí sem a bebida eu não consigo mais. Então pode ser que esse histórico familiar seja a base de condicionamento. A pessoa nem tem predisposição para aquilo, mas adquire o hábito vindo da família. Eu citei o alcoolismo, mas a gente vai ver outros. A parte da internet é uma das coisas que, hoje em dia, para mim, é um vício que a gente precisa. Vocês já perceberam, gente? A gente chega no restaurante, você olha assim, a única pessoa que não está olhando no celular é o garçom.
E olha lá. E olha. Diga. Desculpa te interromper. Não, é um comentário. Tem gente que pede o prato e enquanto não tira uma foto assim, não vai comer. E tem uns pratos hoje que é bonito, né? São experiências mesmo. Então, a pessoa chega e eu penso, peraí, calma. Aí ele filma, agora eu tô querendo. Quando não fica assim, né? O prato tá lindo, bonito, no celular aqui do lado, tá comendo e tá olhando, né? Nós vamos falar disso já também. A influência social e ambiental também tem a ver com essa questão que eu falei agora, busca de prazer imediato. A internet tem isso. A gente quer receber um retorno mais rápido, né? Quando a gente falar da dependência de tecnologia, eu vou minuciar isso, mas a gente quer receber retorno. E lembrem disso, olha, fique bem claro, a dependência psicológica, ela busca aliviar emoções negativas, mas através do prazer, tá? Vocês vão entender por que eu estou fazendo essa ênfase. Falta de habilidades no enfrentamento saudáveis. Bendita resistência à frustração. Eu falo toda vez que eu venho aqui, toda palestra que eu faço, eu reforço isso. Nós temos que ajudar nossos filhos a aumentarem a resistência à frustração. Senão ele vai buscar fora algo que alivie a frustração. O não é o carro-chefe da vida, gente. Vocês sabem disso. É difícil. A gente não consegue as coisas com facilidade. E às vezes, por superproteção, a gente condiciona o nosso filho a ter esse tipo de coisa fácil. Tudo vem à mão. Quando a vida dá uma castigada, a pessoa perde a situação. Aí toma um copo de cerveja, aí usa um cigarro de maconha, aí aliviou. E vai fazer de novo. E vai fazer de novo. Então, resistência à frustração faz parte da educação que a gente tem que dar para os nossos filhos. Isso não significa cair matando em cima da criança e começar, não, isso, não, aquele outro. Lembrem da frase que eu gosto. Diga sim sempre que possível e não quando necessário. Mas diga ou não. Certo? Necessidade de autoafirmação, baixa autoestima e fatores de estresse crônico. A gente chega em casa cansado, foi um dia super pesado, frustrante. Ai, vou abrir uma garrafa de vinho, vou tomar uma taça de vinho. No outro dia, aquele vinho me relaxou tanto, vou tomar um vinho. Mas mais um pouquinho. Hoje é uma taça, amanhã é uma taça e meia. De repente, você olha, a garrafa ficou vazia. A gente vai falar de como resolver também, tá, gente? Eu não vou só mostrar o problema também, não. A gente vai chegar lá. Aqui eu pus uma coisa importante, que é quando essas causas se interagem, toda a dependência psicológica se potencializa. Sempre a gente conhece alguém que dentro da rotina da pessoa, você sente que aquilo ali não tem, parece que não flui, a pessoa não desperta, ela não enxerga que está errando. Você fala, olha, isso está te fazendo mal, você não acha que podia mudar isso? A pessoa fala, tudo bem, o que é que você tem? Não tem nada, principalmente na área das dependências químicas, né? Que a pessoa sente assim, qual o problema eu beber 6 cervejas todo dia? Eu me relaxo, eu durmo bem, não bato você, não brinco com o filho, também não faço mais nada, né? Não lê um bom livro. Então, começa por aí. Aqui, eu tentei fazer alguns segmentos da vida onde aparece a dependência. Essa aqui, a primeira, vocês já tiveram o trabalho aqui sobre isso, que são as substâncias, né? Substâncias químicas. E aí tem a bebida, o cigarro, as drogas em geral, né? A maconha, a cocaína, o crack. Se for fazer a lista, vocês já viram o tamanho da lista das drogas que há?
né? Altera o sistema nervoso, muda o padrão de comportamento. O vício de substâncias medicamentosas, né? Eu tive depressão, aí eu tomei aquele remédio, eu não consigo mais ficar sem ele. Dependência, tá? É uma dependência de substância. A mais comum do dia a dia é o alcoolismo, que a gente usa até assim, eu bebo socialmente, eu bebo socialmente, eu bebo socialmente. Se você tiver uma predisposição genética, esse beber socialmente vai virar cronicamente, e aí eu quero ver como é que fica depois. Então, esse aqui acho que vocês já abordaram por aqui, né, Fernanda? Não vou aprofundar, não. Mas uma coisa que eu quero lembrar, e isso eu recebo na clínica, é o distúrbio nervoso do sistema nervoso central e periférico que vem da substância. A dependência de comportamento. Quando a gente faz alguma coisa e essa coisa alivia a nossa ansiedade, nos dá a sensação de vitória, nos dá a sensação de expectativa de sucesso. Os jogos de azar, né? Esses aí, é sutil, a pessoa ganha no baralho, estou ganhando, vou jogar de novo. Né? Perde, eu perdi essa vez, mas eu vou tentar porque vai dar certo. Quer dizer, de um jeito ou de outro, ela vai jogar, e vai jogar repetidamente. E quando chega no final, em que a dívida já ultrapassou as possibilidades de pagar o que está devendo, a pessoa não se sente ainda doente, ela vai procurar alguém que pague a dívida e vai continuar jogando. Parece bobagem, mas dentro de casa, eu lembro quando eu era adolescente, meu pai tinha mania de fazer aquele jogo 21, vocês conhecem, né, com o dia parado, né? 7,5, 21, uma coisa assim. E a gente apostava feijão, né? A gente tinha um tantão de feijão e ia ganhando feijão, perdendo feijão, coisa assim. E eu lembro dele falar assim, é só com feijão, não é com dinheiro. Ele falava, se alguém que chamar vocês para fazer um jogo desse, que envolve dinheiro, vocês vão dizer não, é só aqui, é feijão. Eu lembro disso perfeitamente. Eu não sei dizer para vocês se um dos meus irmãos andou fazendo algum jogo com dinheiro. Eu não tive conhecimento disso. Graças a Deus não tinha ninguém viciado. Mas dentro de casa. E se meu pai não tem uma força moral que nos colocasse a ideia de que tinha que ser só com feijão? Aí, com certeza, ele ia estar aqui pedindo dinheiro para o Fernando. Compras compulsivas. Eu pus compras porque tem aqui uma diferença importante. Agora vocês vão entender o que eu quis dizer sobre as compulsões. A compulsão de comprar, ela leva ao prazer de ter. Tá? Aí é uma dependência psicológica para comprar e ter a coisa que estava querendo, que normalmente vai para o guarda-roupa e você esquece que comprou, né? Mas tudo bem. Então, é bem nesse sentido de buscar prazer. Aí é dependência psicológica. Não resiste, não resiste. Então, Poços de Caldas, você sai no começo da Rua Assis, quando você chega no fim, você tem 5 sacolas na mão, né? Então, você tem que comprar. Compra compulsiva. E não resiste. Não mereço. Eu mereço, eu posso, estou cansada. Entendeu? A gente vai arrumando desculpa para gastar. Qual a diferença disso em transtorno obsessivo compulsivo? O obsessivo é a pessoa que tem do transtorno, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Essa palavra obsessivo são os pensamentos invasivos que predispõem a pessoa a buscar fazer um determinado comportamento, o comportamento é a compulsão, para aliviar uma ansiedade. Então, ela está ansiosa, tumultuada dentro dela, então ela vai e compra, ela vai lavar a mão, aí é um transtorno obsessivo compulsivo. Tem dependência psicológica? Tem. Mas o quadro chegou a um nível de uma obsessão e compulsão. Certo? Então, a diferença entre
uma dependência psicológica e um transtorno obsessivo-compulsivo, é que a pessoa, no transtorno, vai aliviar um nível de ansiedade alto. Na dependência, ela busca prazer, repetidamente e com a sensação emocional. É a dependência. Entendido? Sim. Posso comprar a blusa amanhã? Vocês pensam? Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa sempre responder. Eu sempre falo isso. 3 perguntas. Eu posso? Posso, eu tenho dinheiro. Eu quero muito, mas eu preciso. Se para uma dessas perguntas você disse não, não compre. E interessante que a nossa mente, na neurociência, eles explicam muito bem isso. Se você chega na frente de uma vitrine, nossa, esse é o vestido que eu queria. Perfeito, vou comprar. Posso. Eu recebi hoje, estou com dinheiro fresquinho na bolsa. Posso. Eu quero muito. Preciso? Não. Se você, nesse momento, responde essas 3 perguntas, vence o não. Nessa hora, vence. Por quê? Neurologicamente, você deu a ordem da dúvida. Quando você começou a pensar, posso, quero e preciso, você abriu o espaço no teu cérebro para questionar se vai comprar. Tirou o impulso, tirou a compulsão. Aí você não compra. É neurológico, hein, gente? Fica bem mais fácil pensar assim, né? Então, vamos ver se pergunta. Se você lembrar de perguntar. A pornografia é a pessoa que depende de assistir vídeos de pornografia, a ver livros, revistas pornográficas, para sentir prazer no sexo, seja individual ou seja com parceiro. Aí há uma série de distúrbios nesses comportamentos, né? São os fetiches, a necessidade de ter uma excitação específica, diferenciada, para poder chegar no orgasmo. E, às vezes, a pessoa que é dependente psicológica da pornografia, ela tenta levar o parceiro para o mesmo caminho, para estimular ainda mais a sensação de prazer desvirtuado. Mas não pode assistir filme pornográfico? Aí eu pergunto, precisa? Né? Se a natureza toma conta da gente tão bem, certo? E se o amor está prevalecendo, a fantasia que você tiver, as coisas que a tua imaginação trouxer, divide com a pessoa que você ama no amor e não na pornografia. Entendeu? Aí vem a dependência emocional. Dependência emocional é quando uma pessoa não tem condição de tomar decisões sozinha, não consegue resolver coisas sozinha. Então, ela pede ajuda do vizinho, da mãe, do pai, do filho, da avó. Ela não sabe viver por conta própria. Ela não consegue visualizar os passos da própria vida. Ela tem que constantemente estar dependendo do outro. A um nível assim... mãe, eu estou pensando assim, estou um pouco cansada, será que faz mal eu, vou falar mesmo, tomar banho agora, não tomar banho agora, tomar só amanhã cedo? Se eu lavar a cabeça agora, eu resfrio? Se isso passa a ser uma coisa de não toma decisão, ó filha, vê aí se está frio, se está quente, né? Não toma decisão. Se é uma pessoa que tem a autoestima muito baixa, mas eu não sei, eu não dou conta, eu não sou capaz, começa uma dependência psicológica. E aqui, e nessa outra aqui, que é a dependência de relacionamentos, existe uma codependência. Toda mãe gosta de se sentir útil. E se o filho está desenvolvendo uma dependência emocional, a mãe também se sente importante, estimulando a dependência. Não pode. As pessoas têm que aprender a ser autônomas. E entra até na questão do idoso. Porque uma pessoa idosa, mas que ainda tenha competência para alguma coisa, às vezes nosso amor por aquela pessoa é tão grande que você começa a evitar que ela faça coisas e ela começa a ficar dependente de você para tudo.
Eu recentemente fiz um curso e a minha professora virou e falou assim: enquanto seu pai e sua mãe não estiver trocando sal por açúcar, ele pode fazer sozinho. Dúvida, gente? Alguém quer colocar uma experiência pessoal? Ninguém. Lá vou eu. Ou estão entendendo tudo, certo? Ou não estão entendendo nada. Vamos lá. De relacionamento, então é diferente. Ó. O emocional, a pessoa é insegura e tem que apoiar em qualquer um para poder se sentir amparado. O de relacionamento é a dependência específica para uma pessoa. E aí a pessoa tem medo de viver sozinha, ela tem medo de perder o parceiro, ela se submete, ela é capaz de abrir mão da própria felicidade para poder estar com o outro. E aí, de novo, a codependência. A vítima, veja bem, ó, a vítima da dependência. Então, eu tenho aqui uma pessoa que me ama e é dependente de mim. Ela é a vítima da dependência. Ela alimenta meu ego e eu vou estimular a dependência também. A coisa pode ficar tão forte, o relacionamento pode ficar tão tóxico, que a pessoa pode começar a se sentir possuidor do outro. Então, eu tenho posse do outro, da vítima. E aí eu não quero dividir com ninguém, ela é minha. E ela adora ser minha. Tá? Tudo bem. Só que começam os abusos. Você me obedece, você faz do jeito que eu quero, né? E aí vem os feminicídios, os homicídios, por conta disso. A coisa toma um volume que não pode separar mais. Então, quem é dependente? Ele volta. O algoz é dependente da vítima, a vítima é dependente do algoz. Por isso, dependência psicológica, tá? Tá baseada num sentimento, numa emoção. Aquela pessoa. Eu já escutei com clareza: meu marido é alcoólatra, bate em mim, não sei o que, não sei o que. Você tá feliz? Não, eu sofro muito. Por que você não afasta dele? Ah, eu acho que eu não sei viver sem ele. E aí, é dependência clara. Dependência clara. Vamos lá. De trabalho. As pessoas passam a ter uma dependência de executar tarefas, e quanto mais tarefas, mais ela se sente útil, buscando reconhecimento. A pessoa vai entrando no esgotamento físico, ela vai perdendo a noção dos limites, não é mais uma pessoa que cuida da casa, que cuida de filho, cuida de relacionamento, é trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Começa um distúrbio físico e mental, vocês já ouviram falar na síndrome de Burnout. Essa síndrome é vinda de dependência psicológica do trabalho. A pessoa não se sente competente de ser feliz se ela não der o sangue no trabalho. Realizada se eu sou reconhecida no trabalho. E a gente tem que aprender que o sucesso tem que estar ligado ao resultado do que a gente faz e não do reconhecimento do outro do que a gente faz. Volta para dentro de si, tá? O que eu ia falar aqui? Não, agora é de tecnologia. É aqui que o bicho pega. Nós estamos com essa dependência, gente, dormindo com a gente. Levanta a mão. Vou fazer a pergunta diferente, tá? Levanta a mão aqui, quem consegue ir para a cama sem olhar no celular. É complicado. Quem consegue ficar até com vergonha de levantar. É verdade, sabe? A última mensagem, deixa eu ver se tem alguma coisa, né? Eu vou dar um truquezinho para vocês que me ajuda muito. Normalmente é assim, quando eu
dar o meu horário de ir para a cama, eu já, graças a Deus, eu consegui não ficar com o celular colado no meu tempo todo, não. Mas quando eu vou para a cama, eu vou ver se tem alguma mensagem de filho. Você também quer explicar dependência psicológica? Ele está muito feliz, é muita gente passando a mão, né? Vai desenvolver dependência psicológica. Vocês façam o seguinte, ó. Vê, antes de ir para o quarto, vê tudo. Vê a mensagem, responde o que tiver que responder e tal. Aí, se vocês tiverem o hábito de tomar um banho para dormir, aí não leva o celular para o banheiro, tome seu banho e tudo mais. Quando vocês forem para a cama, desativem as notificações e ativem um aplicativo de relaxamento, tá? Aí vocês ocupam a mente com algo que vai levar vocês para o sono. Meditação. Tem um que eu gosto muito, que é o Meditopia. É um aplicativo muito bom, que ajuda a gente a... Eu gostei desse cachorro. Ajuda a gente a relaxar e é um aplicativo que tem segmentos, assim, para dormir, quando a gente é estressado. Mesmo para dormir meditação para dormir quando você está com a cabeça cheia, quando você está estressado, quando você está com raiva. Então, é bem dirigido, muito bom. Eu gosto muito daquilo. E ajuda a gente a meditar para dormir. A gente vai adquirir uma dependência disso daí. Então, eu gostei. Excelente, escutaram o que ela falou? E a gente vai desenvolver uma dependência disso aí, né? Sim, mas... Quando você medita, você está entrando em contato com o teu eu interior. Então, a chance de você ter noção do limite fica muito mais clara, tá? Porque você não está fazendo uma coisa e ouvindo só uma música. Você está envolvendo um processo de pensamento, de gratidão, de entrega do corpo para descansar, de conexão com a tua alma. Então, se você começa a entrar nesse tipo de vibração, você fica mais consciente. Aí, muito provavelmente, você nem precisa do aplicativo mais para poder relaxar e dormir. Depende da escolha do que você quer ser dependente, né? Então, vamos procurar ser dependente de coisa mais saudável. Outra coisa que aparece aqui é a rede social, né? O like do outro me dá energia de viver. Olha que coisa, né? Vocês já viram? A gente posta um negócio e fica lá, 15, 200. O like. E aí tem outra coisa. Nós sabemos que o estímulo da tecnologia e das redes sociais, eles chegam a quebrar o ciclo entre a dopamina e a serotonina, dá um estímulo parecido com a cocaína, tá? Quem fala dessa pesquisa é Augusto Cury. Se vocês pesquisarem as dependências, segundo a visão dele, ele fala disso. Então, se chega a ser ao nível da cocaína, começa a ter um distúrbio que é fugir da realidade. Não só a questão do prato de comida, mas as pessoas começam a postar aquela vida cor-de-rosa, maravilhosa, não tem problema nenhum, olha na praia, olha perto de uma árvore, olha aqui com o Fernando, né? A gente está tirando selfie o tempo todo para mostrar para o outro que a gente é feliz. Aí você acaba de clicar ali. O pior, condicionar a nossa felicidade na aprovação. No like. Você não esquece de dar o like para mim lá hoje, entendeu? É uma coisa assim. E a gente começa a caminhar para isso. E o outro lado também. Eu vi essa semana um post de uma pessoa muito próxima de mim, que ela tirou a foto, um selfie, porque ela estava com o olho roxo. Só que ela não falou nada. O que você imagina? Eu pensei, caiu da cama?
bateu no canto da janela, levou uma surra. Que energia que você está puxando para você? E não é uma energia da minha casa, nem a energia do meu vizinho, é a internet, certo? É mundial, gente. Nossa, olha o olho dessa coitada, será que ela levou um murro? Olha o olho dessa coitada, a energia que vai atingir essa pessoa lá. E quando a gente coloca uma situação que a gente foi muito positivo, a gente também está se iludindo, gente. Tudo bem, você está num lugar bonito, tira foto, tá certo. Mas cuidado com a quantidade, com a frequência, com a impulsividade, porque aí entra outro tipo de dependência. E se não tem os likes que você esperava, é como você é rejeitado. Adolescente, no meu consultório, eu vou ali fazer o levantamento. Sabe, a pessoa chega lá e fala assim, ninguém gosta de mim. Eu não presto, eu não sirvo, eu não sei o que. Por quê? Ninguém curte minhas fotos. É isso mesmo, o dó. Entendeu? O dó. Então, é uma dependência da aprovação do outro, de uma forma falsa, porque você ali não está de verdade ali, é uma coisa que às vezes você acabou de colocar foto. E tem outra também, né? A gente tem uma foto, às vezes não dá para postar na hora, você está numa crise e põe a foto sorrindo. Tá lindo. Né? Então tem que tomar cuidado com essa parte. Nessa área, vocês têm dúvida? Ô, Vera, Diga. A gente tem uma amiga que ela fala assim, eu vou guardar essa foto para ocasião certa. Ocasião certa, essa foto é ou não é uma dependência? É do outro. E a pandemia, gente, fez o isolamento criar todas essas dependências aqui, multiplicada por 1000. Todos vocês que trabalharam em casa sabem disso. Se vocês tinham rotina de trabalho e na época da pandemia tiveram que fazer o trabalho em home, vocês devem ter sentido que o horário não era mais obedecido. Quando você vai para o trabalho, você entra às 8 e sai às 18, você sai às 18. Quando é online, você extrapola o horário. É ou não é verdade? Eu vi comigo que eu tenho horário rígido, a Elza conhece meu esquema. O psicólogo atende das 8 às 9, das 8 às 9, porque às 9 já chegou outro cliente. Então, para mim era mais fácil aquilo. Mas como eu estava em casa, vou pôr um horário a mais. Então, eu terminava às 6, vou pôr das 6 às 7. Entende? Porque eu estou em casa, eu não preciso fazer o trânsito de carro. Não pode isso. Não pode. A gente tem que ter horário de trabalho, horário de descanso. Dos vídeos primeiros que eu fiz na época da pandemia foi, pelo amor de Deus, tira o pijama para trabalhar. A pessoa ia para frente do computador para trabalhar online, daqui para cima, embaixo. Né? Não pode, a mente sabe. Igual o William Bonner, né? Só que é tal história, né? Você sabe que você está de pijama. A qualidade do teu trabalho já não será a mesma. Porque aquele raciocínio profissional, aquele posicionamento que você deveria ter, fica diminuído porque metade do teu cérebro está dizendo, está de pijama. Entendeu? Então, não pode. E a pandemia trouxe isso, a bebida em excesso. Você está aqui no computador trabalhando, lá tem um copo de cerveja. O cliente não está vendo, mas o copo está lá. Né? Então, estimulou isso. A questão da dependência daqueles jogos, aquelas coisas todas nos adolescentes, teve muito, muito. A rede social como relacionamento. Então, namoros pela internet, gente, eu perdi a conta. Certo? Os jovens que eu tratei na época, todos tinham um relacionamento via internet. Todos. Eu estou namorando. Que namoro que é esse? Você tem certeza que essa pessoa é o que você está sentindo? Eu estou apaixonada. Diga, quem falou? Oi.
ataca as escolas, que prevê entre a moçada, né? Isso foi vários em um curto período de tempo. Você acha que desencadeou isso por qual fator? O fator, assim, uma coisa específica, eu não saberia responder para você. É isso. O que eu entendo é assim, olha, os jovens acabaram sendo muito protegidos dentro de casa na época da pandemia. Você fala muito bullying, né? A alegação deles. Pois é, mas é ou não é a resistência à frustração? Exatamente. Então, a pessoa não sabe lidar com uma crítica, não sabe colocar o bom humor diante de uma gozação de um colega, fica com raiva, guarda mágoa, dentro de casa não tem abertura para colocar a emoção e dialogar, vai maquinando dentro da cabeça um jeito de vingança. E isso tem tudo a ver para mim, olha, toda a minha experiência profissional e pessoal, eu digo, todos os nossos problemas nascem na baixa resistência à frustração. Você deu uma topada no dedo da cama. Se você fala, ai, já passa. Passou. Ai, meu pé, não sei o que, entendeu? É resistência à frustração. É ou não é? Muitos pais acolhem essa dependência. E na pandemia os pais ficaram com medo. Eu vi muito isso. Sabe, o medo de perda que a pandemia trouxe, os pais fizeram isso, ó. E aí pode tudo, pode ficar na internet o tempo que quiser, pode jogar pela internet, pode entrar num site de pornografia, pode. E o que mais a pandemia prejudicou, pelo menos no meu olhar, é que os adolescentes que já estavam entrando naquela fase da sexualidade tiveram isso reprimido. Aí vem a pornografia como uma dependência psicológica. Entendeu? Como sofreram? Eu vou falar para vocês, os jovens sofreram muito mais do que os adultos. Muito mais. A consequência. Voltar para a escola, depois daquele ensino pobre que tiveram pela internet, uma defasagem enorme do que viviam e do que passaram a viver. Então, o julgamento da Vera, tá? Eu falo isso aqui não tem... Eu sinto assim, o estímulo dos educadores, eles próprios não tinham preparo para receber esses jovens depois de uma pandemia. Devia ter sido feito, fala-me. Eu vivi isso. Minha filha, que ela é guarda municipal e odonto. Na pandemia, ela estava no 7º período de odonto. Ela desanimou, ela não exerce odonto. O prejuízo na vida de uma pessoa. Hoje tem 1 ano, né, e não quer exercer odonto. Porque ela falou que a hora que ela estava indo para o estágio, ela estava indo para a clínica, cortou tudo. Aí a faculdade simplesmente não repôs esses estágios. Quando voltou, ficou por elas e deu de pronto. Deu o diploma, sem preparo. E ainda que a sua filha teve uma certa consciência de não se sentir preparada para... E agora, essa semana passada, ela foi convidada por um amigo da gente para ela ir para a clínica dele sem receber nada, para fazer essa parte que ela não teve na faculdade. E quantos outros se formaram e estão trabalhando sem competência? Ela não. É difícil, viu, gente? Mas eu ainda prefiro que ela não tenha isso do que fazer alguma coisa errada. Exato. Ela teve consciência. O prejuízo foi grande, mas ela teve consciência. Eu não vou pôr a mão na boca de uma pessoa sem competência. Ela foi muito sem preparo. É verdade. O que mais, gente? Dependência religiosa. A dependência religiosa é aquela, igual eu falei, a pessoa espera que as coisas venham de fora para dentro. Então, põe os joelhos no chão e fica pedindo para Deus, me socorre, me socorre, me socorre. Ou faz um monte de ritual e não mobiliza a ação. A dependência religiosa, gente, ela encontra na pessoa a pior das desculpas. Mas eu rezo tanto. Eu sou uma fiel seguidora de Jesus. Só que ela fica dependente de um retorno que ela sabe que se ela não agir, não vai vir.
mas ela fica na esperança. Esse é um item. O outro item da dependência religiosa é quando a gente começa a colocar na religião a desculpa para tudo. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre bato nisso. Religião são rituais válidos, de extrema importância, mas a espiritualidade tem que ser a base de toda religião. Por quê? Porque a espiritualidade é o jeito de olhar a vida além do que os olhos humanos veem. É o para que as coisas acontecem. É o para quê. Aconteceu uma coisa ruim, o que a vida está me ensinando? Aí eu entendo que dentro de mim existe uma força, né? O Pai que está em mim está em ti, fala de Jesus. Então, existe em mim uma força que vai me levar a superar esse problema. Se é uma coisa boa, eu vou observar aquilo, agradecer e alimentar a minha força para seguir em frente. Isso é espiritualidade. E ser espiritualista, você pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita. O rótulo não importa, a conexão é que existe. E se a dependência passa a ser, eu não consigo sair, fazer, pensar, decidir, sem recuar e fazer uma oração, ótimo, é uma opção legal, positiva. Eu estou fazendo uma oração para tomar uma decisão, certo? Mas se eu não consigo, veja bem, achar que Deus fala comigo, eu não saio do caminho. Não sei escutar dentro de mim. Será que eu estou sendo clara? Isso é muito delicado, hein, gente? Vai falar assim, a Vera não quer que reze. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso, tá? É exatamente o oposto. Para mim, orar é atitude de gratidão 24 horas por dia. Dar valor às coisas e reconhecer o valor das boas e das ruins na nossa evolução. E a vigilância, que é orar e vigiar, para que nossos pensamentos não entrem na negatividade. Se eu tiver essa postura, eu estou em oração constante. Se eu estou em oração constante, eu não preciso ficar repetindo uma oração decorada que a gente faz sem prestar atenção. Não é verdade, né, gente? Eu mesmo, quando começo a fazer o Pai Nosso, se eu não prestar muita atenção, não chego no fim. Onde que eu estou? Começo de novo, né? Então, é a melhor, a mais linda, a mais forte das orações. Mas se você não estiver conectado ali, é palavra jogada no vazio. Madre Teresa diz que as mãos que ajudam são melhores do que os lábios que nem as mãos. Pura verdade. Então, assim, eu acho, Luiz, que a questão da dependência religiosa se o trabalho dos educadores na religião, sejam os pastores, os padres, os dirigentes de centro, qualquer um que seja educador na religião, tem que ajudar a despertar a consciência, certo? O estado de consciência. O que é estado de consciência? Estou ciente da minha escolha. Estou ciente das consequências da minha escolha. E aí não existe dependência. Porque você está assumindo responsabilidade. Você não põe fora, você põe dentro. Ok? Podemos mandar? Às vezes eu não consigo chegar no lugar. Eu penso, e eu não consigo chegar no lugar com medo de pensar no que pode acontecer. Essa é uma perspectiva do jeito de olhar, tá? Tente, eu vou dar uma dica aqui, né? Mas tente trazer para o aqui e agora, certo? Procure olhar para você e converse com você. A técnica melhor é você imaginar que você está falando com a tua melhor amiga. Como que você orientaria a melhor amiga a enfrentar? Respira. Como é que é seu nome? Daniela. Fala para Daniela. Daniela, respira. Calma. Veja só, você já passou por isso. Você vai dar conta disso. Chega mais perto. Faz meta mais alcançável. Quando você fica olhando lá no futuro, você acha que aquilo é uma coisa muito difícil. Tenta de segmentar aquilo e pôr mais perto. O que eu faço para chegar lá? Qual o primeiro passo que eu dou aqui?
Aí eu dou esse passo. Ai, puxa, dei conta desse. Qual o próximo? Sabe? Vai construindo tua caminhada. Porque o medo de não alcançar é porque você está olhando lá na frente. Daí não dá. Por exemplo, eu não alcanço a porta se eu não der o primeiro passo aqui. Então, é importante fazer meta alcançável. Respondi, tá? Aqui é muito fácil olhar, né? Tratamento e suporte. Mas eu quero especificar as coisas aqui. Terapia individual. A terapia que mais funciona para dependência psicológica de qualquer nível que seja é a terapia cognitiva comportamental. Porque ela entende os motivos do comportamento e traça estratégias de mudança de comportamento. Só que hoje em dia, a terapia individual, a terapia cognitivo comportamental, a gente já olha, tem um olhar mais sistêmico. O que é o olhar mais sistêmico? Vamos procurar a causa desses comportamentos no sistema da pessoa, se é influência ambiental, se é genético, aquelas causas que a gente falou no começo. Certo? Se tem uma tendência que a pessoa, no ambiente da família, leva a isso. Né? Hoje você já ouve falar bastante sobre constelação familiar. O que é a constelação? É exatamente entender o sistema da pessoa e o quanto essa pessoa recebe de influência de todas as estruturas emocionais e comportamentais dos antepassados. E quando eu falo antepassado, gente, não chega a ser no nível do foco espírita, tá? A gente não entra na constelação como reencarnação. A gente entra como história vivida por cada um dos antepassados. Tá? Então, a terapia individual é muito rica, porque ela ajuda a ver isso. Segundo, na terapia individual, a pessoa começa a encontrar o seu eu interior, em vez de pôr fora o apoio emocional. Então, ela começa a ter força para estruturar um novo caminho, fazer novas escolhas e abrir mão. Uma coisa que é importante vocês saberem: um drogadicto, um dependente psicológico de qualquer daquelas áreas que a gente falou, se a gente conseguir colocar essa pessoa para se sentir útil em alguma outra área em que ele se sinta abastecido, confortável, com bem-estar, é mais fácil romper o vício. Tem um livro chamado Superando o Cárcere das Emoções, que é fantástico nesse tipo de coisa, tá? Exatamente, a libertação da pessoa daquilo que aprende no nível de uma dependência. Então, terapia individual é um recurso. O outro recurso é a terapia de grupo, porque é a troca de experiências, há um apoio do grupo, o grupo passa a dar um suporte e você vê que você não está sozinho para lidar com aquele problema. Tem mais gente que está com a mesma dificuldade. Estamos acabando, tá? Programa de 12 Passos do Alcoólatras Anônimos ou dos Narcóticos Anônimos, ele é uma estratégia fenomenal para ajudar principalmente os dependentes químicos. Mas é usado também, eu uso muito isso, quando a pessoa tem, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. Aquela dicasinha, por hoje, só por hoje, ajuda demais a gente mudar os padrões de comportamento. Quando eu fiz o curso de neurociências, uma coisa que a gente aprendeu foi o circuito neural. Então, a pessoa tem um vício. Eu já devo ter falado isso aqui, não sei. Eu falo tanto que eu não sei. Mas, assim, a pessoa tem um vício. Então, ela tem no cérebro um caminho, feito o caminho da roça, certo? Que os matinhos ficam tudo baixinho, fica aquele caminho aberto ali. Cristaliza. Tem o nitrogênio, o carbono, não sei o que ser aquele lá, que cristaliza aquele caminho neural. Então, estimula só ali, só ali, só ali, só ali. Quando você começa a estimular um outro caminho, onde a pessoa sinta prazer também, alegria, um convívio saudável, começa a formar um caminho novo. Quanto mais ela passa neurologicamente por um caminho novo, o velho vai se desligando, vai se desconectando. Então, funciona muito.
a coisa do só por hoje, certo? E aí eu falo até mais, né, gente? Viver o aqui e agora. Se a gente aprender a viver o aqui e agora, dando valor à vida, valor ao dia, valor aos acontecimentos, com a pergunta sempre do para quê, você cria com certeza caminhos novos no seu cérebro, vai ser muito mais gostoso. Tratamento medicamentoso, que tem casos que precisa de remédio para controlar o humor, para controlar a impulsividade, se já existe algum tipo de doença mental, então a pessoa precisa, por exemplo, às vezes a pessoa tem impulsos que vêm dessa parte neurológica de algum tipo de distúrbio mental que a pessoa já tenha, e cria também uma dependência. Você trata primeiro aquilo, uma psicose, uma esquizofrenia, ou até uma depressão, você ajuda ali medicamentosamente, põe a terapia junto, e aí a pessoa começa a se desligar da dependência. E aí tem que tomar cuidado, né? Para que não troque a dependência psicológica para a dependência medicamentosa. Então, o profissional é que ajuda o cliente, tá, gente? Porque tem aquele que também vê que o cliente está melhorando, mantém o remédio pro resto da vida. Né? Lembrei. Tem remédio que tem que ser pro resto da vida, concorda? Insulina, né? Tem que ser pro resto da vida. Eu tenho hipotiroidismo, pro resto da vida. Mas olha que diferença. A minha felicidade não depende dele. O que acontece é que se eu paro de tomar, eu tenho sintomas físicos pela falta do hormônio. O diabético tem sintomas graves se ele não tomar a insulina. Então, aí é um risco de vida, é um risco de qualidade de vida física. Aí precisa tomar. Mas não é uma dependência. A felicidade da pessoa não depende desse remédio. Tá? Que eu ia falar mais disso aí também, medicamentoso, acho que era só isso. Suporte social e rede de apoio, familiares, grupos e mentores. A família tem que ser orientada, não é? A família tem que ser orientada, porque se tiver dentro do ambiente familiar uma atitude que não dê, o apoio não é passar a mão na cabeça, o apoio não é ficar mimando e evitando frustrações. O apoio é, vamos juntos. O que é preciso fazer, que você precise de mim, nós estamos juntos, certo? Mas você tem a sua parte, a sua escolha. Então, você quer melhorar? Eu estou aqui. Mas se você não fizer a sua parte, não tem jeito de eu resolver. Então, o apoio de familiar, de mentores, tudo isso ajuda muito, muito. Mesmo nesse suporte, mesmo nessa dependência de relacionamentos. Se a pessoa tem, por exemplo, uma pessoa na família que tem uma palavra amiga, que tem uma palavra de luz, ajuda muito. Nesse suporte entra a parte religiosa. Tá? Se a pessoa consegue um acolhimento dentro de um ambiente onde se processa toda essa questão da espiritualidade, ela também vai melhorar muito. Tá? Mas tudo nasce aonde, gente? Oi? Dentro da gente, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Já vou falar uma coisinha rápida também. Mudança de estilo de vida é isso tudo que a gente falou. Aprender a respirar, trabalhar para o bem do outro, procurar fazer exercício físico, uma boa alimentação. Tudo isso ajuda a gente a criar novos hábitos e desligar daquilo que cria a nossa dependência. Só que uma dependência psicológica, seja de que área for, é difícil vencer sozinho. Então, busque ajuda, tá? Estimula a humildade e vá procurar ajuda. Aqui eu pus umas dicas que acho que a gente já até mencionou, mas eu vou colocar essas 3 primeiras aqui, ó. Refletir. Quem sou eu? Como é minha vida? Onde está o meu valor como pessoa? Quais as escolhas que eu faço? E como as pessoas do meu lado vivem comigo? É só você olhar na cara do seu marido, da sua esposa, e você vai ver se você está passando alegria,
está passando bem-estar, companheirismo. Não está. Então, deixa eu ver, é comigo o negócio? Olhar com clareza, procurar refletir sobre sua postura diante da vida. E aquelas pessoas que te amam, como estão com você? Pense nisso. Quais são os sentimentos que te fazem agir com a possibilidade de existir uma dependência? Aceite que está nessa situação. É o primeiro passo. Nossa, a Vera falou lá que o copo de cerveja na mesa todo dia pode ser uma dependência. Será que eu posso alternar os dias? Será que eu posso diminuir o volume do que eu uso? Aceita que está nessa situação e busca o autoconhecimento, trabalhe a autoestima, conecte-se primeiro com você primeiro, ame sua própria história, namora a vida, gente. Nós estamos aprendendo a namorar a vida, né? Eu estava descendo a serra e estava meio preocupada, faz tempo que eu não vinha em Andradas. E eu fiquei sabendo que tinha essas reformas para o pedágio, né? Então, a Vera que anda a 110, ela veio a 80, né? Bate palma para mim, viu, gente? Eu fui descendo a serra. Aí, assim, falei, gente, como é mais gostoso dirigir devagarzinho, sabe? Ainda mais que eu peguei um caminhão, daí eu tinha que vir na velocidade do caminhão. Foi bom, sabe? Namora a vida, pombas. Eu namorei o caminhão na minha frente, vamos devagarzinho, sabe? Vamos aprender a pôr essa alegria em pequenas coisas, vamos valorizar essas pequenas coisas. Um café quentinho, um chá gostoso, um abraço, um olhar, um toque. Ai, é bom demais, né? Vamos lá. Para encerrar, gravem essa frase. A aceitação e a fé nos protege da dependência psicológica. A aceitação é uma das palavras que eu costumo dizer que está contida na atitude de fé. Quem me conhece sabe responder. Quais são as 4 palavrinhas? Eu entrego, eu confio, espero e agradeço. Aceito e agradeço. Eu confio, entrego, aceito e agradeço. Tá? Obrigada. Exatamente. As 4 palavrinhas da fé. Aceitação é uma delas. O que é aceitar? É se submeter? É ficar, vamos dizer, acomodado numa situação? Não. Aceitar é permitir. Permitir o fluxo da vida. Vem coisa ruim, o que quer me ensinar? Vem coisa boa, vamos viver a coisa boa. Certo? Isso é aceitação. E as 4 palavrinhas da fé. Se você tiver essa postura diante da vida, você não desenvolve dependência psicológica, porque a força está dentro de você. O Pai mora dentro de nós. E Ele é o Criador, Ele é a força. Então, se está aqui dentro, não preciso de nada de fora para poder me sentir forte, para aliviar uma tensão negativa. Ok? Dúvidas? Acabando, gente, está acabando. Vocês vão para casa quentinho, aquele cobertor gostoso. Nenhuma dúvida? Nenhuma contribuição? Temos que ter a certeza de que nem tudo no caminho vai ser rosas, né? Não, aliás, que cá entre nós, né? A vida é uma escola. Sim. Então, a gente passa de ano, já vem outro chumbo. É assim que funciona. Mas se a gente entender que o motivo é a nossa evolução, a gente vai levando na vida, né? Gente, eu trouxe para vocês Fala, Nilo. Tem uma contribuição para falar da citação do Nietzsche, que fala do amor fati. Eu acho que enquadra muito bem o que vocês estão falando. Fale pra gente. O amor fati nada mais é do que você sempre agradecer por tudo que aconteceu com você até então. É isso que faz a construção do teu ser. Totalmente. Então, todas as coisas que aconteceram com você no passado, sejam elas coisas pequenas ou coisas ruins, ou coisas boas também, sejam elas grandiosas ou não, fez você ser o que você é hoje. Exato. Você só tem que agradecer. E a gratidão é perceber o valor das coisas.
Não é ficar falando obrigado, certo? É obrigado para isso, obrigado por... Não, não é. Já falamos sobre isso, da palavra obrigado e a palavra gratidão. Mas o X da questão de ser grato é o valor. Igual ele disse, se uma coisa ruim aconteceu, qual o valor disso na minha vida? Quantos de nós passamos por apuros, a gente vai falar assim, olha, aquilo lá me serviu, me ajudou, me tornou mais forte, certo? Eu aprendi a lidar com aquela situação. Então, é o valor. Não é só olhar as coisas boas. É o valor de todas as coisas, certo?